Olá, pessoal! Estamos aqui de volta em mais um episódio, dessa vez com um tema que foi sugerido na caixinha. Vocês podem continuar mandando sugestões que a gente adora. Nayara, quem tá aqui com a gente hoje? A nossa convidada hoje é uma querida que eu conheci lá na época da faculdade. E sabe por quê? Porque ela é graduada em Direito. Mas além disso, o sonho dela sempre foi ser veterinária. Todo mundo sabe disso. Então, ela realizou seu sonho e especializou-se em dermatologia veterinária. Ela é professora de bem-estar animal no curso técnico auxiliar veterinário do Instituto Corp. Ela é proprietária da Avalon Pet Boutique, o local onde são oferecidos serviços de atendimento veterinário, clínica geral e especializado e centro de estética. Está aqui conosco hoje a Daniela Ribeiro Caselato Amorim. Bem-vinda, Dani! Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Como a própria Nayara disse, já conheço há muito tempo a Nayara, a Aline, você é um prazer, né? A gente está se conhecendo agora. E para mim é um prazer também que o Dr. Gustavo, na época que eu estava recém-formado no Direito, ele foi fazer estágio no setor onde eu era auxiliar de supervisão de estágio. Então eu conheço o Dr. Gustavo desde a sua tenridade na advocacia. Ai, que bom! Então sinta-se realmente em casa, viu, Dani? Muito obrigada. Um prazer te conhecer, um prazer te receber aqui também hoje no nosso podcast. E também tá aqui com a gente, além da Dani, a Aline, que é nossa associada e vai contribuir com esse tema aqui super bacana. Bem-vinda, Aline, mais uma vez, que você já gravou podcast com a gente. Olá, Nayara. Olá, Shirley. Olá, Dani. Para mim é uma grande honra estar aqui mais uma vez contribuindo com o podcast. E o tema que a gente vai falar, então, um tema importante, a gente vai tratar sobre os cuidados com os nossos bichinhos, né, os nossos pets, que a gente às vezes toma como se fosse a nossa família, né? Eu tenho um coelhinho em casa agora que tá recém-chegado, que tô apaixonada nele, é o fofo. Então a gente acaba se apegando. E a gente sabe então da importância do ramo da medicina veterinária, né, Daniela? Só que muitas vezes a gente vê vários pet shops e a gente não percebe ou não entende que nem todos os pet shops têm veterinário, tá tudo certo? Então explica pra gente um pouquinho qual que é a diferença entre consultório, clínica e hospital veterinário. Então, é regulamentado, né, pelo CRMV essa diferença. Então, um consultório que tem um atendimento de clínico geral, um atendimento que seria para situações corriqueiras, eletivas, né? Então, é vacina, uma consulta, e ali esse médico veterinário vai filtrar se realmente é um caso para ele ou se ali caracteriza uma situação de emergência, uma situação cirúrgica para encaminhar para um centro mais equipado. A clínica veterinária, ela já é mais equipada. Então, ela tem condições de receber um paciente de uma emergência, ou um paciente num caso mais grave, até mesmo para tratamentos mais complicados, tratamentos que necessitam de uma demanda maior de equipamentos de equipe especializada. E o hospital em si é muito parecido com o nosso hospital humano. Ele é bem equipado, ele geralmente funciona 24 horas, então ele tem todo aquele aparato igual a um hospital humano. Então no pet shop realmente não tem necessidade de ter um veterinário. Não tem necessidade. Quando a gente fala pet shop, muitas vezes vem na cabeça da gente casa de ração e brinquedos, banho e tosa. Né? O ideal é que o diferencial, né, que daria para um pet shop, se você ter um veterinário para ter um olhar mais apurado no caso de um cãozinho que vai para banho e que de repente ele passa por alguma situação que o pessoal que tem o curso de banho e tosa não tem esse olhar técnico para avaliar. Ali dentro do meu espaço, muitas vezes a gente chega para banho, a gente bate o olho, a gente já sabe que aquele cãozinho tem algum problema ali, a gente já passa orientação pro tutor para que ele procure o médico veterinário. E muitas vezes emergências podem acontecer dentro de um pet shop. Então ali você tem que ter alguém que tem uma capacidade técnica para avaliar, fazer os primeiros socorros e encaminhar realmente para o local competente. Bom, Dani, considerando toda essa diferença, né, entre clínica, consultório, pet shop, o tutor ele tem que ter muito cuidado aonde ele vai levar o seu animal. Mas e se ele chegar numa clínica com um animal em estado de emergência? Como que isso funciona? O que pode ser feito? Pode o veterinário ele se negar a prestar um atendimento? Pela questão ética mesmo, ele tem que chegar, ele tem que fazer uma avaliação rápida naquele animal e verificar se realmente compete ao ambiente dele, se ele conseguiria fazer alguma estabilizar ali aquele momento de emergência e orientar o cliente. Não é para mim, vamos correr para uma clínica mais próxima. Isso já aconteceu lá comigo, né? De chegar a paciente que foi atropelado na rua de baixo, fratura exposta, realmente uma evisceração, né? Que rompeu o abdômen, as vísceras estavam para fora, né? Termo vulgar pra gente dizer, e ali não era pra mim nem pra eu tentar estabilizar, ali realmente é chegar pra pessoa e falar
corre porque é uma emergência e não é o momento, assim, de repente, de escolher qual clínica, qual que está mais próxima da gente, a clínica tal. Então, o veterinário, ele tem que ter essa sensibilidade. Não é para ele, mas ele tem que indicar, pelo menos ele fazer ali o primeiro contato com o tutor, passar as orientações e encaminhar. Né, a gente viu muito em rede social, teve até um vídeo que circulou, acho que no começo do ano, de uma mulher que brigou muito na porta de uma clínica veterinária e queria que eles fizessem um atendimento emergencial ali no animal que tinha sofrido um acidente. E o veterinário insistia em dizer, aqui não é, né? E o tempo que ela perdeu ali insistindo para que ele entrasse, era o tempo de vida do animalzinho. Então a gente tem que ter o bom senso para também entender até onde vai o limite do profissional. Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente não tem os equipamentos. E só o conhecimento não vai fazer resultado ali. Sim, o tutor, ele tem o direito de ser atendido, mas desde que a sua demanda seja compatível com os serviços que são prestados por aquele estabelecimento. Então, como a Dani pontuou muito bem, não tem como você levar um cachorrinho que de repente está tendo uma parada cardíaca em um pet shop. É a mesma coisa da gente pensar na medicina humana. Chega uma pessoa com uma emergência cirúrgica em um posto de saúde. A prestação de serviços é completamente diferente. E, ô Dani, até para esclarecer melhor pra gente, o que caracteriza uma emergência? A gente tem que verificar que a emergência é o que vai colocar muito em risco ali a saúde do animalzinho, né? Um animalzinho que, às vezes, um exemplo de uma fêmea, ela está com uma piometra. A piometra é infecção de útero. Aí essa cadela chega no consultório com febre apática, o abdômen já aumentado, com todos os sinais clínicos característicos desse mal, né? Dessa patologia. Batimento cardíaco acelerado, muito ofegante. Ali você tem que chegar para o cliente e falar, olha, vamos correr para fazer exames, vamos procurar o cirurgião, porque dependendo do estado que está essa piometra, o tempo ali para não virar uma infecção generalizada é muito curto, ou às vezes ele tem um tempo hábil para levar em outro local, escolher, fazer exames, mas tem situações que é coisa emergencial mesmo, tem que ser muito rápido. Então ali a gente vai caracterizar, a gente vai identificar pelo estado que o animal está. Alguns sinais clínicos são gritantes, né? Como eu citei, evisceração, uma fratura exposta. Agora outros são silenciosos e esses são os mais perigosos. Por isso que a gente não pode, eu falo que a gente não pode dar bobeira, né? A gente tem que ter muita consciência e ser muito transparente com o cliente. Muitas vezes eu gosto muito de falar a respeito das especializações. A gente vê muito clínico geral querendo atender paciente, por exemplo, oncológico. E às vezes chega para o especialista, que é o oncologista, que poderia dar um tempo maior de sobrevida para aquele paciente, só para o médico dar a extrema-unção e falar, não tem mais o que fazer, porque deram um medicamento que seria incompatível com o tratamento, deixaram a doença aumentar, fizeram uma cirurgia sem ter a capacidade técnica para uma cirurgia oncológica, e aí chega para o especialista sem qualquer condições de dar uma sobrevida para esse animalzinho. Então a gente tem que ter bom senso, não só o cliente, mas o próprio profissional. Ele tem que saber que cada um está no seu quadrado. Esse assunto para mim é um assunto até delicado, porque eu passei por uma situação muito semelhante. Eu tenho muitos animais, como as pessoas sabem, eu amo, eu tenho 5 gatos, um cachorro. E eu sou aquele tutor desesperado, né? Então o animal passa mal, eu já quero correr, eu já ligo, eu prefiro pagar a emergência, mas como ele não fala, eu não sei o que tá sentindo, eu vejo qualquer alteração, eu já quero correr para poder dar o atendimento mais rápido possível. E numa dessas situações, levei numa clínica 24 horas e ali ela fez um tratamento. A minha gata fez um tratamento durante 8 dias e não teve melhora, não apresentava melhora, pelo contrário, ela só ia piorando. Foi quando, no desespero, eu fui procurando, me indicaram um especialista em felino. E aí, quando eu cheguei lá, já não tinha o que fazer. Trataram uma coisa que não era o problema, e o que era o problema não trataram e não tinha mais o que fazer. Então, ela veio a óbito mesmo, não consegui salvá-la. Então, essa é uma situação muito delicada. Eu acho que, além do bom senso, né, essa ética profissional de saber que aquele caso não é indicado, ou de entender que, de fato, se não está tendo uma melhora, por que não está tendo uma melhora, né? Não deixar isso para o último momento. E eu sei que é difícil, às vezes, lidar com aquele tutor que é mais ansioso, porque eu sou essa tutora, então eu sei que isso é difícil. E aí, hoje, o veterinário que me atende, eu sei que você também é assim, porque eu já presenciei seus atendimentos, ele tem esse cuidado de falar, calma, tá tudo bem, mas a gente vai tratar. E aí eu sinto confiança em levar, em sempre ter esse atendimento, tá bem? Eu gosto de falar que a nossa obrigação como veterinário não é só tratar o paciente. Eu tenho que pensar que por trás desse paciente tem uma família, né? Eu falo que desde o momento que a gente
dá banho num cachorrinho, que ele sai todo enfeitado, bonitinho, eu fico imaginando a alegria da pessoa de recebê-lo em casa. Então, imagine isso numa situação de saúde, né? Então, a gente tem que acolher os tutores também, a gente tem que se colocar, tem que ter essa empatia. E muitas vezes a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende muita parte técnica, mas eu acho que a parte realmente de lidar com o lado da psicologia, de saber dar uma notícia, de saber o momento de conversar com o cliente, ou até mesmo de orientar certas questões, fica um pouco a desejar. Então, eu acho que o profissional, para ele ter esse diferencial e para ele exercer a sua função com, né, excelência, ele tem que buscar, ele não tem que sair engessado do curso, ele tem que buscar se lapidar, que é o que a gente tenta fazer. Um tempo atrás, a gente identificou que o problema de saúde da paciente, até quem estava atendendo comigo era um especialista, era o próprio tutor. A tutora estava com um problema que era nítido, psiquiátrico, e a gente percebia que ali ela precisava de uma ajuda. E ele conversou com ela com todo jeitinho e encaminhou ela para um especialista. E é bem interessante isso, né? Porque talvez outro profissional não teria essa coragem, porque tem que ter uma coragem pra falar. E você tem que saber como falar para não tornar a situação ainda pior. E graças a Deus teve êxito. Então acho assim que a gente precisa realmente mudar esse cenário. Ter essa sensibilidade, né? Sim. Nem sempre o cliente, o que ele precisa é o que ele procura quando vem até o profissional. Exatamente. Né? Assim, e agora sim, né, dentro desse assunto delicado, tem um que eu acho que é mais delicado ainda, que eu já presenciei situações como essa, em que o tutor, ele leva o animal tem um tratamento, mas ele prefere fazer eutanásia para não ter que gastar com aquele animal. Como que funciona, né? Não sei nem se a gente pode chamar essa pessoa de tutor de fato, mas como que o veterinário pode se comportar? Como que vocês se comportam nessa situação? Então, pelo nosso código de ética, tem as relações lá, tá lá elencado, né, quais seriam os motivos para uma eutanásia, né? Então, tem a questão que já se esgotaram todos os tratamentos, né, e a questão da saúde, do bem-estar do animal já está comprometida. Questões, quadros irreversíveis e que a gente vê que não tem mais o que fazer. E um dos tópicos também é essa questão, às vezes o tutor não tem condições financeiras para o tratamento e a gente sabe que o não tratamento poderia incidir num sofrimento muito grande para o paciente. Só que é muito complicado a gente, como veterinário, julgar a questão socioeconômica da família. Então a gente fica numa situação complicada. Eu conheço casos de colegas que viram que o tutor não fez muita questão de salvar o animal e a pessoa falou, não, pode me dar, se me dá. Assinou um termo, doou o animal para o veterinário cuidou, o animalzinho sobreviveu e continuou ali fazendo parte um novo membro da família. Só que a gente também tem que ter aprender a separar, porque senão a gente vira também acumuladores de pacientes, né, que acabam virando nossos pets. Então, pra gente é muito pesado também, né? É um tema que é muito, muito delicado quando a gente fala sobre ele no estudo, né, durante o curso. É delicado de você falar com o cliente e é delicado você viver aquilo. Então, o próprio veterinário, se ele não se sentir confortável para fazer aquele procedimento, mesmo que ele seja necessário, ele pode solicitar para que um colega faça. Né? E do mesmo jeito, o cliente também não pode chegar com um animal saudável e falar assim, eu vim fazer uma eutanásia. Não, primeiro tem que passar pela avaliação do médico veterinário, a gente tem que fazer um prontuário, a gente tem que verificar se realmente é esse caso e fazer o nosso papel ético de sentar e conversar e avaliar aquela situação. Então, infelizmente, quem acaba decidindo a parte realmente para bater o martelo se vai fazer eutanásia ou não é o tutor. E a gente tem que respeitar. Respeitar em que situação? Eu já atendi paciente que estava com câncer, a gente conversou com a família, explicou, tinha ainda a possibilidade de fazer um tratamento, mas um tratamento que a gente sabia que não teria cura, mas daria uma sobrevida com qualidade para o paciente. Explicamos tudo e tocamos nesse assunto, né? Vai chegar um determinado momento que você vai perceber que talvez não vai ter mais essa estabilidade, né? Talvez tenha que partir para a eutanásia, caso o sofrimento aumente. E a pessoa falou para mim, não, pela minha religião eu não concordo, então eu vou ver até onde a gente consegue levar. Então a gente também não pode, né, bater tão de frente com o cliente, porque o nosso pensamento pessoal, ele não pode sobressair ao nosso pensamento profissional, nossa ética, e a gente tem que respeitar. E é interessante, você falou logo no começo, Dani, que o Código de Ética traz as previsões onde pode ocorrer a eutanásia. Então, assim, se não tiver uma justificativa, o profissional, o médico veterinário, ele pode se negar também ao procedimento, né? Pode, da mesma forma que o advogado, ele pode se negar a atender aquele cliente, às vezes é um crime que vai contra não só a capacidade dele profissional de atender aquela área, mas também
fere um pouco o sentimento dele, a questão moral dele. Então ele pode sim chegar e até apresentar um colega que vai atender melhor. Porque eu acho que quando a gente se envolve muito emocionalmente com a situação, independente da área, Sim. a gente não vai trabalhar bem. É onde eu ia entrar, porque como você disse, que até pode conversar com o paciente, quando é possível, inclusive, né, até adotar esse pet, mas quando isso não é possível, para vocês também, quanto profissionais, tem um peso emocional, né? Menina, demais, né? Eu acho que é por isso que a gente tá vendo assim, a gente sempre vê, né, citando, os veterinários são os profissionais que mais apresentam algumas síndromes psicológicas, estão muito afetados, né? E é por isso, não só essa questão que a gente sofre muito porque a gente é cobrado para fazer um milagre que às vezes a gente não consegue, somos tratados às vezes assim de forma muito desvalorizada. O cliente não quer pagar, mesmo tendo condição. Aí vem aquela frase, mas você não formou por amor? Graças a Deus, porque todo profissional tinha que formar por amor, não é? Pressuposto, né? Eu acho que é o mínimo para você ser um bom profissional. E entra essa questão de a gente lidar com situações que ficam fora do nosso alcance, fora da nossa condição de fazer algo, e a gente depende do cliente para ele aceitar. Então, muitas vezes, quando o paciente às vezes não volta para um tratamento, a gente fica triste, porque a gente sabe que o cliente sabe que precisa, que não foi uma má prestação de serviço, é realmente a questão da conduta da pessoa como tutor, né? Como a própria Nayara disse no começo, né? A questão a gente não pode nem citar se é tutor ou não, que responsabilidade que essa pessoa tem, mas a gente tem que tratar com esse respeito, né? Mas é difícil pra gente como separar esse lado de ser frio, né? E muitas vezes tem veterinários que são taxados, ele é frio, mas, gente, se a gente chorar na frente do cliente todas as vezes que a gente tem vontade de chorar, a gente vai ter que fazer parceria com a fábrica de lencinho. Porque na hora que a gente fecha a porta, tem dia que a gente chora. Você vai acabar adoecendo. A gente também, adoece. Tem casos que muitos veterinários relatam, inclusive nessa linha que a Dani falou, que às vezes a pessoa ela não quer ter aquele cuidado com o animalzinho, não quer ter aquele gasto, e eles exigem uma eutanásia. Já aconteceu uma veterinária me relatar que a paciente chegou a ameaçá-la de um processo, caso ela não realizasse um procedimento onde o quadro clínico não recomendava. E o Código de Ética da Medicina Veterinária ele é bem claro até em relação a isso. A eutanásia ela só é o recurso aplicado em situações justificadas. Então, o tutor, ele tem o direito, caso discorde da posição daquele veterinário, de solicitar que outro veterinário faça uma análise do caso, só que ele não pode exigir que o médico veterinário tenha uma conduta que atente contra o próprio Código de Ética. Sim, e aí, entrando nessa parte específica, né, de processos e tudo, o veterinário ele pode se resguardar, e ele deve se resguardar até pelas orientações mesmo do Código de Ética, de ter um relatório do porquê que não indicou, se era indicado, se não é, das orientações que foram repassadas, para que se eventualmente, né, eu sempre brinco, você não pode impedir que o outro entre com uma ação contra você, mas você pode ter formas de se defender contra aquilo. Então, sempre é importante ter essas fichas, ter essas anotações. Eu acho importantíssimo e eu não vejo isso como uma cultura, não sei se na sua clínica você tem aplicado, mas esse ter um relatório e ter uma assinatura do tutor do que está sendo feito, né? Eu já vi relatórios genéricos, no sentido assim, você internou e está autorizando procedimentos. Quais? Eu não sei o que está sendo feito. E esse relatório genérico, então ali o tutor, enquanto consumidor, ele não traz essa proteção para o veterinário. Então, acho que a gente também tem que tomar esse cuidado enquanto profissional, né, para que você consiga se defender. Exatamente, a gente tem que ter, é obrigatório ter o prontuário do paciente, igual acontece na medicina humana, a gente tem que ter arquivos, a gente tem que fazer registrado, a gente tem que ter assinatura para autorizações, e tem que ser uma coisa muito bem explicada, né? Eu já teve gente que me taxou como uma pessoa negativa, você é pessimista. Eu falo, não, eu tenho que trabalhar pensando em evitar que o problema aconteça. Se o problema acontecer, eu já tenho que ter uma resposta rápida. Quando a gente liga aí no site, no saque, né, para reclamar de um produto, igual a xícara, ela veio borrada aqui. Você liga lá, eles não vão perguntar, olha, o cliente reclamou porque teve um borrão. Não, eles já têm a resposta, eles vão digitar ali, já tem. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar de forma preventiva. Sim. Então, eu tenho tudo assinado, até o pessoal de banho e tosa. A gente tem um checklist de entrada, é feito um checklist ali, o meu estagiário faz a avaliação, ele me avisa. Se tem que fazer alguma tosa, eu gosto de pedir para que o cliente assine, que o cliente autorize. Se o cliente não está presente, é mensagem do WhatsApp para a gente registrar, porque muitas vezes o animal chega num estado tão complicado, tão precário de nós e de higiene, que se você for tosar, embaixo daqueles nós você vai encontrar uma surpresa. E essa surpresa pode
sobrar pra gente. É. Então eu faço a pessoa assinar um termo de que ela está ciente que o animal que está com muito nó e precisa fazer uma tosa muito baixa, ele pode apresentar um problema de pele, né? Talvez não na hora, mas ali poucas horas depois, no dia seguinte. Então essas coisas têm que ser bem explicadas. A gente tem que colocar acima da preocupação de ganhar dinheiro, a gente tem que colocar a nossa preocupação de prestar um serviço adequado, preocupar com a nossa conduta, com o nosso futuro e também prestar um serviço bom. Então eu não posso simplesmente pensar, não, ele quer, eu vou fazer, mas e amanhã? Amanhã o que vai acontecer comigo? E então eu tenho bastante cuidado com isso, eu tiro fotos, eu faço arquivos. Eu vou até compartilhar com vocês uma situação que eu passei logo que a gente inaugurou. Primeiro Natal, né, lá do pet shop. Aí, aquela coisa, né, vão tirar foto, roupinhas temáticas e tal. Então, bombou de cliente querendo, né? E uma senhora procurou a gente pra dar banho no cachorrinho dela. O cachorrinho não tinha onde ter nó, você não conseguia pegar, você não sabia o que era o cachorro, o que era pelo embolado. E aí, meu marido foi junto com o meu estagiário, explicaram pra ela, levaram o tosador até na casa dela, que ela não podia ir lá, que a filha dela era especial. E aí explicaram a questão, né, que ele explicou que nem pente entraria para o desembolador para desembolar. E aí ela concordou, ela assinou o termo, foi explicado tudo para ela sobre possibilidade de alergia, né? O que poderia ter se de repente tivesse alguma lesão já ali instalada. Ela entendeu tudo ali na hora e assinou. Tosamos a cachorrinha, fomos pro painel tirar foto. E a foto não fica pronta de imediato, né? Você tira uma pose, o cachorro mexe e tal. E aí, numa dessas fotos e vídeos que a gente fez, você via nitidamente que a cachorrinha tava com a pele normal. Uns 2, 3 dias depois, ela faz contato comigo, dizendo que iria me processar porque nós machucamos o pescoço do cachorro. E ela mandou foto. Quando eu vi aquela foto, a gente deu pra perceber que não foi da tosa. Alguém em casa usou o aparelho de barbear no cachorro e deixou aqui na pele, na carne viva. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, só mandei a foto pra ela. Eu falei, olha, eu tenho essas fotos aqui do momento que ela saiu pra foto do painel. Eu mandei pra você a bonitinha, que ela tá olhando pra frente, mas as outras aqui ela tá se mexendo, você vê nitidamente que o pescoço tinha pelo. E ali você percebia a marca, que passou realmente o aparelho de barbear e deu aquele monte de lesãozinha e peladinho, como a gente chama de tricotomia. Não foi causado por nós. Eu falei, quando, se você quiser, você pode entrar com uma ação, eu tenho aqui minhas provas, eu tenho minhas testemunhas e eu faço uma coisa que muita gente ri. Quando o cachorro chega nesse estado que eu não sinto muita segurança no cliente, eu guardo os tufinhos de pelo. Faço um saquinho, coloco identificação, mando um tufinho pro cliente, mas eu faço um arquivo. Desse cliente eu guardei o tufinho de pelo por 2 anos. Com toda a identificação ali. Porque a gente tem que se precaver. E eu nem sabia que ela iria me ligar, que ela iria reclamar dessa questão. Mas aí todo mundo disse, vai guardar isso por aqui? Eu falei, gente, a gente tem que se resguardar. Exato. Porque do mesmo jeito que a gente encontra pessoas maravilhosas no nosso caminho, um outro não vai ter vai ter um desvio de caráter, vai ter um oportunista. Então a gente tem que se precaver. Os dois lados têm pessoas de caráter duvidoso, tanto no lado profissional quanto do lado do cliente também. Interessante. Um último assunto para a gente ir caminhando para encerrar o nosso podcast, que também gera muito polêmica, que é sobre a compra dos animais, né? Hoje é muito incentivada a adoção. Como eu disse, né? Eu tenho 5 gatos e um cachorro. Meus 5 gatos são adotados, mas o meu cachorro foi comprado. E eu sempre fui contra a compra. Eu sempre fui, mas foi algo assim, que eu não estava esperando, não foi programado, fui mesmo, assim, saí, fui comprar a ração dos meus gatos, vi a cachorrinha, achei ela linda, devolvi porque era contra aquilo que eu acreditava e sofri 2 dias pensando na cachorra que eu deixei lá. E aí, por fim, falei assim, me xinguem, me chamem de louca, mas eu vou comprar, e comprei, e assim, é meu xodózinho. Como que a gente pode fazer, né? Assim, totalmente ser contra nunca vai acabar. Então, quais são as orientações? O que a gente pode passar? Então, eu falo que a pessoa tem que saber procurar. Não basta você querer ter um animalzinho de uma raça X, achar bonito, e depois você não ter condições de cuidar. Porque às vezes o problema não é nem onde comprar, é o pós, né? A compra. Então você vai pedir para verificar os pais, né? Pedir vídeo, foto, pedir contato de pessoas que já compraram, porque a gente tem canil profissional, né, que são empresas mesmo, e a gente tem o canil de pessoas que são criadores, que tem em casa, mas a gente não fala que é falta de ética, porque cuidam direitinho, e tem o canil dos aproveitadores, que transforma aquele bichinho numa máquina de reprodução e só pensa no dinheiro. Vê um produto mesmo, né? Só vê como produto. E a gente tem que ter essa sensibilidade, né, de orientar o cliente primeiro. O correto seria a pessoa que quer ter um animalzinho, procura um veterinário para trocar uma ideia. Caracteriza aquele animal.
é compatível com o seu perfil? É compatível com o seu dia a dia, com a sua situação financeira? Porque aparece muito cliente pra gente que comprou um cachorro extremamente peludo e não tem condições de mantê-lo peludo. E também não quer ficar tosando. Aí chega nesse estado que eu citei pra vocês, né? Uma bola de nó. Então a gente tem que ter essa orientação. Então é ficar atento ao jeito, ao perfil mesmo, às fotos, fazer contrato, né? É uma relação de comércio. Eu falo isso muito pros meus clientes. Vai comprar? Peça contrato. Porque é o seu resguardo. Não é que você vai ficar trocando. Aí veio com defeito, eu vou trocar. Mas é uma forma de você pedir para a pessoa te ressarcir. No caso de uma doença que tenha gastos, né, com o veterinário. Ou um animal que já vem com algum problema. Que eu tenho um cliente que ele tem 3 cãezinhos da mesma raça. O primeiro veio com um problema. Aí deram o outro para ele. O segundo também. Aí o terceiro, ok. Então ele ficou com os 3. Ele não quis trocar. Ele falou, não vou trocar um amor. Mas o que o canil propôs para ele foi dar mais um bichinho. Ele queria um, ficou com 3. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, pesquisar antes, não ser movido por emoção, até mesmo no ato da adoção. Não é porque você viu um animalzinho porque ele é de graça, você vai tirar da rua e fazer a caridade, que você vai virar um acumulador de animais ou não dar condições para esse animalzinho viver na sua casa. Espaço. Você tem dinheiro para o alimento correto para aquele animal? É um animal compatível com a sua família? Né? Então, a gente tem que ter bom senso e não depende só da pessoa, né? Procura, você vai precisar de um veterinário. Converse com ele antes de adquirir um animalzinho. Eu falo que é igual ter um filho. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu fui em busca de um pediatra antes dela nascer. E eu quis que ele me acompanhasse no parto, porque ele seria o pediatra dela. Então a gente acaba criando essa confiança no profissional, de repente não criou, troca. Mas é importante você se preparar, é uma vida, gente. E essa vida chega às vezes totalmente sem pretensão, às vezes fala, não, vai ser só um animal para ficar no quintal e tal. Dali a pouco tá deitado na cama. Então ele vira um filho mesmo, é um sentimento muito grande. Então tem que ser um passo muito bem dado, muito bem avaliado e muito bem escolhido, né? Sim, os tutores devem se atentar para essa questão, porque muitos canis às vezes se apresentam como estabelecimentos sérios, mas quando você vai ver os bastidores, eles não tomam os devidos cuidados com aqueles filhotes, e então pode acontecer, às vezes, da pessoa efetuar uma compra ou uma adoção e o filhotinho vem com doenças. Nesse caso, o tutor ele tem direito de ser ressarcido pelos gastos, em decorrência de todas essas intercorrências, então gasto com veterinário, com medicamentos, com tratamentos. E nesse mesmo sentido, de buscar conferir a seriedade do estabelecimento, em muitos canis existe a emissão do pedigree CBKC, que é da Confederação Brasileira de Sinofilia, que eles têm várias normas de criação e todos os procedimentos para reconhecer realmente a seriedade do estabelecimento. E também é muito importante que o tutor se atente se aquele canil ele tem a preocupação de documentar todos os procedimentos, tanto de compra e venda, como de como é feito os cuidados, como é feito a questão do banho, as vacinas. Então, o consumidor ali naquela situação, ele tem o direito de ser informado de como que é o procedimento interno daquele estabelecimento. Olha, gente, a gente poderia continuar conversando por horas. Muita coisa para falar. Com certeza, mas muito relevante. Gostei que você falou, Dani, a respeito dessa adoção e da compra responsável também, né? Eu penso que a gente precisa desenvolver um olhar mais crítico, mais sensível com relação aos pets, né? Então, quando você fala, tem condições de fazer o cuidado daquele animal, tem ambiente para ele, né? O pet, ele não é um adorno, ele não é enfeite que a gente leva para casa e tá ali para satisfazer o nosso ego. Então tem uma responsabilidade muito grande e eu acho que a gente pode já marcar um segundo bate-papo aí. Será um prazer. Muito obrigada pela sua presença, Imagina. Obrigada, Aline, pela colaboração também. Obrigada, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Até o próximo episódio, pessoal.